Aqui o texto a respeito do trabalho de Skinner, que desenvolveu a sua filosofia do behaviorismo radical, ok? Mais uma vez, análise do comportamento é uma ciência, que o nome já diz, analisar comportamentos, e Skinner desenvolveu a filosofia do behaviorismo radical para fazer leituras a respeito daquela ciência, de dar uma compreensão filosófica sobre os atos comportamentais dos sujeitos operantes. Muito bem, eu mais uma vez vou dividir em duas partes. Vou trabalhar até a parte do. Deixa eu ver. Pronto. Trabalhar a parte de esquema de reforços, até a parte de esquema de reforços, parte 1. E parte 2, darei continuidade sobre modelagem de comportamento, né? Aproximação sucessiva, comportamento supersticioso, para dividir em dois pontos para facilitar o entendimento de todos e também dar uma descansada também para os estudos de vocês. Mas vamos lá, né, gente? Skinner. Como Skinner vê o sujeito pelo behaviorismo radical? Skinner vai ver que vai reconhecer que o sujeito para o behaviorismo radical é um sujeito que tem relação com o ambiente e este ambiente afeta o sujeito. E o sujeito, por meio do seu comportamento, também afeta o ambiente. Em outras palavras, o que isso significa? Na visão de Skinner, uma visão behaviorista, behaviorismo tem a ver com a palavra behavior. Behavior significa comportamento em inglês. Behavior, comportamento, o behaviorismo acredita que para todo comportamento que vai surgir, que vai manifestar de uma pessoa, muitas das vezes ela é antes, esse comportamento é antes uma resposta de um determinado estímulo causado em um ambiente. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que nesse exato momento estamos aqui nos concentrando, tendo essa aula, você está buscando entender, e acontece uma explosão, um estrondo, né? Vamos botar o nome de explosão, né? Há um estrondo, um ato de som que é peculiar, não é familiar, e você nunca vivenciou isso no seu momento, e você toma aquele susto agora, e você reconhece que aquela estrondo você já associa que é uma explosão. O que, que você faz? Toma um susto, né? E corre para poder ver o que aconteceu na rua, né? Esse ato de você tomar um susto e correr e ir até a rua é um comportamento que está o quê? Relacionado à explosão que você passou. Porque essa explosão é uma situação ambiental que afetou o sujeito e neste sujeito que é afetado, ele responde com comportamento que tal comportamento pode afetar o ambiente. Vamos dizer que você, ao escutar o estrondo, viu que houve uma explosão e você vê que uma casa desmoronou. E a primeira coisa que você faz é o que? Tentar ajudar as pessoas a, a saber se teve sobrevivente, tirando os destroços, jogando água, seja o que for. Ok? Gente, também foi esquecendo de falar. Skinner não criou o behaviorismo, tá? O behaviorismo já existia e era por meio de Watson, que desenvolveu um behaviorismo chamado de behaviorismo metodológico. O Skinner, por outro lado, ele vai dar o nome de behaviorismo radical. E a palavra radical muitas das vezes remete muito ao nosso dia a dia, nossa cultura de um punho de ferro, visão única, não pensa, não debate algum assunto. Aquela pessoa que é muito rígida, radical, né? O behaviorismo que o Skinner está colocando é o radical significa de raiz. Significado para Skinner radical é de raiz, ou seja, ele quer saber o que? A raiz do comportamento. A provocação do trabalho dele é a raiz do comportamento.
qual foi o estímulo externo do ambiente que provocou aquele comportamento no sujeito, ok? Outro ponto importante, seja nessa parte aqui do assunto, na parte 1 do Skinner, quanto na parte 2 do Skinner também. É muito comum as classificações de um determinado estímulo ou reforço ou punição, eles colocarem como positivo e negativo. No nosso dia a dia, como a gente tem uma tendência da nossa cultura, do estudo da psicologia, da nossa cultura brasileira, entender de maneira qualitativa, positivo e negativo, como se fosse uma coisa boa ou ruim. Skinner e os behavioristas, quando classificam algo como positivo ou negativo, não é de maneira qualitativa, se trata de maneira quantitativa, de presença, colocação ou retirada de algo, ok? Não tem uma ideia de julgar se é bom ou ruim. Ele quer saber se aquele reforço, aquele estímulo ajudou no aumento ou na diminuição da frequência do comportamento do sujeito, ok? Classificação de comportamento. Antes de mais nada, todo comportamento tem que ter um estímulo, ok? Todo comportamento tem um estímulo externo, ambiental, que provoca o comportamento do sujeito. Skinner não desenvolveu o comportamento respondente. O Skinner vai promover o comportamento operante. Isso vai ser inaugural no ponto de vista do Skinner. O comportamento respondente veio do Watson. O Watson foi o cara que desenvolveu o behaviorismo nos Estados Unidos, só que ele colocou de maneira metodológica e classificou o nome de comportamento respondente com base também não só na vida dele, de estudos da vida dele, como também com base nos estudos de Pavlov, o russo. Primeiramente, o que é um comportamento respondente? O comportamento respondente ocorre por meio de um estímulo específico e não é um comportamento adquirido como de maneira voluntária, ele é involuntário. O que quer dizer isso? É aquele tipo de comportamento que responde a um estímulo específico. Perceba, ó, todo comportamento respondente, ele responde a um estímulo específico. Comportamento respondente é o comportamento respondente, ou também chamado de comportamento reflexo. É um comportamento que responde a um estímulo específico. E ele é involuntário, ou seja, você não tem condições de poder controlar. Ele vai te provocar um comportamento que não está nas tuas mãos de você decidir ou não. Você vai sofrer com isso. Um exemplo. Vamos dizer que você resolva cortar cebolas. Pega a cebola, pega a faca, coloca a cebola na tábua, começa a dar aquelas rodelas e sai aquele gás um pouco ácido, né? Forte. E ao ele espalhar-se no ambiente onde você está cortando a cebola, ele vai em direção e toca teu olho. Ele se faz presente no olho. O que é que acontece com o olho, né? Ao sofrer aquilo, ele se demonstra uma sensação de ardência, demonstra uma irritação. E qual é o mecanismo de defesa que o nosso corpo tem, que reage sobre aquele estímulo? Um aumento de lágrima, né? Lacrimeja nossos olhos. Lacrimeja. Isso é um exemplo de comportamento respondente. O estímulo específico seria o gás da cebola, né, que provoca a irritação, e involuntariamente lacrimejamos os olhos. Outro exemplo, o contrair da pupila diante da luz. O que é que muitas das vezes uma equipe médica vai socorrer uma pessoa, ver quando a pessoa está inconsciente, para ver se tem pleno funcionamento do organismo, do sistema nervoso, é quando se passa a luz do olho. Se ela contraiu ou não a pupila, é um perigo, é um sinal de alerta. Se contraiu a pupila, é sinal de que há um funcionamento do sistema nervoso. Ok? Esse é um trabalho desenvolvido por Watson, mas com base também nos estudos de Pavlov, tá? O russo. Skinner, por sua vez, vai desenvolver
o comportamento operante. Assim, antes da gente passar para o comportamento operante. A grande situação de Watson é que ele acreditou que todo comportamento respondente é comportamento de todos nós. Então, se você pode provocar o lacrimejar de um olho ou o contrair de uma pupila, Watson fazia a aposta de que todo estímulo podia determinar um comportamento. Esse foi o equívoco de Watson, classificar o sujeito quanto ao comportamento respondente. O que fez até mesmo o behaviorismo de metodológico do Watson ser muito questionado ao ponto de, apesar de ser muito importante, não ter tamanha valia. E quem dá um trabalho significativo é Skinner, quando ele desenvolveu o behaviorismo radical e vai classificar o comportamento operante. Que diferente do respondente, ele é o quê? É um comportamento voluntário que modifica o ambiente. Ok? O que quer dizer isso? O que a gente faz às vezes no nosso dia a dia? A gente vai, é, é, arruma a casa, a gente faz comida, a gente tem comportamentos voluntários que a gente espontaneamente está escolhendo, está fazendo e provocamos uma mudança do ambiente. A gente constrói casa, a gente demole casa, a gente escreve num quadro, a gente apaga um quadro. Tudo isso faz uma modificação ambiente. Eu pergunto, voltando para a parte da cebola, o contrair a parte da cebola, o lacrimejar ou não do olho, afeta o que na cebola, na cozinha, ou seja lá o que for? Nada. O contrair ou não a pupila, o que provoca no ambiente? Nada. Mas o comportamento voluntário, sim, ele provoca a mudança do ambiente. Ok? Comportamento operante, o nome de operação. Ele opera. Tem a ver com voluntário. Beleza? Condicionamento. Gente, entendam. Condicionamento de um comportamento não deixa de haver estímulo, resposta e reforço. A grande diferença é que o condicionamento provoca o quê? Uma forma de aprendizado para o sujeito com base naquele que controla a situação, que no caso é o trabalho do behaviorista. Da mesma maneira que tem comportamento respondente e comportamento operante, existe condicionamento respondente, existe comportamento operante. O condicionamento respondente é um trabalho em que há a substituição do estímulo que provoca aquele comportamento respondente. Ou seja, o foco é: vamos manter o comportamento respondente, o comportamento involuntário, mas substituindo o estímulo por outro. Aí nós temos um exemplo aqui do próprio caso do Pavlov. Pavlov foi um russo que fazia experimentos com animais, fazia cirurgias e tudo mais. E ele fez um experimento de condicionamento metodológico que depois o Watson vai beber e conceituar o behaviorismo. Qual foi o experimento do Pavlov para ser um condicionamento respondente? O Pavlov, quando ele trabalhava muito com os cachorros, ele tinha um horário específico de dar comida para o cachorro e tudo mais. Toda vez que ele ia entregar a comida para o cachorro, ele percebia que o cachorro, uma das reações quando se deparava com a ração, ele salivava bastante, que demonstra que vontade de comer, demonstrava interesse na comida. Tudo bem. Teve um determinado momento que o Pavlov é ocupado com as coisas, estou falando de maneira bem genérica para vocês entenderem. O Pavlov, como ele estava muito ocupado de fazer as coisas, ele tinha costume de estar com o jaleco, pegava a ração, entregava pro cachorro, o cachorro ficava animado, tudo mais. Então, o tempo passa, ele sempre dando a ração pro cachorro para aquele horário, tudo bem. O cachorro sempre precisava levar porque ele percebeu o seguinte: o cachorro tá vendo a ração, tá com fome, tá com vontade de comer. Beleza. Até que teve um dia que Pavlov passou em frente ao cachorro com o jaleco, não tinha ração nem nada, e passava direto em frente ao cachorro, e teve um momento que ele foi reparar nos cachorros. Os cachorros salivavam.
e chama a atenção do Pavlov de por que esses cachorros estão salivando se eu não estou com ração em mãos? Foi dali que ele percebeu e desconfiou. Será que é o jaleco? Eles estão associando que eu esteja com a ração devido a eu ter vindo tanto tempo com o jaleco, e isso provocou a eles essa ideia de que eu estou sempre com a ração em mãos. Começou a fazer uma série de experimentos. Um dos experimentos foi o que? Tocar a campainha antes de entregar a ração do cachorro. Tocava assim antes a campainha, o cachorro não estava se importando. Eu percebia aquele som, a pele não era mesmo que nada, e vinha o Pavlov entregava a ração. Com o tempo, o que, que o Pavlov faz? Tocava a campainha, ele já começa a reparar que mal toca a campainha, demorando alguns minutos para poder entregar a ração, o cachorro já salivava. Então ele percebeu que começamos a trabalhar com um condicionamento respondente, uma substituição de um estímulo para o outro para manter o mesmo comportamento respondente, que no caso é o salivar da criança. Não vou falar no momento do caso Watson, porque senão é uma. Vou falar, né? Vou falar. Pensei em não colocar, mas vou falar. O Watson, ele resolveu fazer um experimento com uma criança chamado Albert. Ele queria fazer um condicionamento respondente porque a criança adquirisse fobia de rato. O que, que ele fez? Pegou um bebê que não tem ideia do que está acontecendo em volta, e claro, se a gente dá um susto numa pessoa, o que a pessoa faz? Saltita, grita, pula, o batimento do coração acelera, né? O que, que ele resolveu fazer? Vou comprovar cientificamente que eu posso causar fobia numa criança. Ele pegou esse bebê de poucos meses e começou a bater um sino, né? De surpresa para a criança ficar com medo, se assustar. Beleza. Na primeira semana, ele fez isso só tocando o sino na criança para a criança ficar assustada. E aí a criança ficava tensa. Na segunda, resumindo, né? Na segunda semana, ele batia o sino e colocava um som que demonstrava um som de um bicho que dava medo, né? A criança começou a ficar com medo. Tanto do susto do som, do sino, quanto dessa zoada de um animal. Depois de um tempo, ele bate o sino, o som e mostra uma sombra de um animal. A criança começa a ver a chegada desse animal como uma sombra. Pronto, ele retira o sino, apenas apresenta o som, a criança já se assusta e vem a sombra daquele animal, que era uma sombra não do animal em si, mas uma sombra de um pedaço de papel, um exemplo, que bate na luz que vem a luz, bate naquele papel e cria um formato na parede. O tempo passa, o que, que o Watson faz? Som, novamente, e ao invés de ter a sombra, ele apresenta o ratinho. O Albert começa a ficar muito amedrontado, tanto com o som, com a sombra, e passa agora com o rato. Não precisava mais ter que apresentar mais o som e nem a sombra. Só a presença do rato já fazia o Albert ficar fóbico, com muito mesmo. Um medo muito descontrolado. E claro, o Watson não esperava, mas o Albert, além do medo para o ratinho, passou a ter medo também de tudo que tivesse formato semelhante ao ratinho. Casaco de pele branco, tudo que pudesse demonstrar algo de pelo, né, pelúcia branco. Ele já tinha muito medo. Ou seja, percebo que aqui é um comportamento respondente, mas passou a ser condicionado porque passou de sino, que passou para som, que passou para sombra, até chegar no animal real, que no caso era o ratinho, ok? Condicionamento operante, trabalhado desenvolvido por Skinner, é um condicionamento que, a depender do comportamento operante, haverá um estímulo que pode reforçar ou não o mesmo comportamento. Percebam uma coisa interessante. Aqui se trabalha com estímulo que causa comportamento, uma substituição de um estímulo que causa comportamento.
Para o operante é o reforço. Como é que eu posso condicionar um comportamento por meio do reforço? O que seria o reforço? Coloque aqui um Word, rapidinho. Cadê o Word? Não veio o Word. Word. Vamos lá, gente. Quando vocês vão ver um trabalho dos behavioristas, é muito comum eles colocarem bem assim, S-R. S é uma sigla em inglês que significa estímulo em inglês. E para todo estímulo tem a resposta, que é o comportamento. Mas o que o Skinner quer trabalhar? No caso do Watson, vamos dizer que ele quisesse manter a mesma resposta, no caso do Albert, né? Eu quero que o menino tenha fobia de rato. Para isso ele começou com sino. O tempo passa, ele vai aos poucos o quê? Ele muda o estímulo, que antes era um sino, passa a ser o som. Mas causa, a mudança do estímulo causa o quê? Um reforço. Perdão, gente. Causa a mesma resposta, que é o susto, o medo do Albert. No caso do Skinner é o seguinte. No caso do condicionamento operante, S, que é o estímulo, causa resposta, que causa um outro estímulo, que é um estímulo consequente daquela resposta. A depender de qual é o estímulo, ele pode ser o quê? Um reforçador para esse comportamento ainda ser mantido. Ou seja, o Skinner não trabalha mais com isso aqui, ele está trabalhando com o reforço. Como é que você quer saber se você se comporta bem, o seu filho comporta bem ou não? É toda vez que ele olha para você, você dá um sorriso, você dá um apoio, você reforça dizer legal, bacana o que você fez. Reforço consequente, estímulo consequente da resposta que reforça o comportamento, ok? Isso que ele quer dizer, condicionamento que a depender do comportamento operante haverá um estímulo que pode reforçar ou não o mesmo comportamento. Um exemplo é a educação das crianças e o próprio trabalho do Skinner chamado de a caixa do Skinner. Skinner desenvolveu uma caixinha de laboratório bem bacana e espero que vocês tenham uma oportunidade de poder conhecer ou pesquisar a respeito. Qual é a ideia dele, né? Ele pegaria um animal, normalmente era um ratinho ou um pombo, vou usar como o rato aqui, e colocava dentro de uma caixa. O que acontece? O ratinho ele vive no ambiente ao qual, ao entrar na caixa, ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Ele não sabe o que é isso. E aqui nós temos um compartimento tipo uma alavanquinha, que se ele empurrar para baixo, vai sair daqui um compartimento em que vai apresentar ração ou água, porque esse animal foi privado antes de um desses dois elementos que possam fazer com que ele possa saciar ou fome ou sede. Só que o que acontece? O Skinner quer aproveitar essa privação para provocar nele o que? Um condicionamento. Qual é o meio que faz com que o Skinner garanta que este ratinho, que não pode ser chamado de ratinho, tá, gente? Conselho, são sujeitos operantes ou sujeitos operacionais, possam manter um comportamento de empurrar para baixo a alavanca sempre que for necessário. Muito fácil. Para isso, tem que apresentar para ele o que? O reforço. Que no caso é o que? A ração e a água. No caso, esta alavanca é um S de estímulo, porque o animal vai captar, vai perceber a alavanca, vai chegar aqui
empurrar para baixo, que é o que? A resposta, né? O empurrar para baixo é a resposta. E a saída do compartimento da água ou da ração é um outro estímulo. Um estímulo que? Reforçador. Ok? Então, se a gente trabalhar com a consequência, o estímulo consequente provoca o manter da resposta do sujeito operante, que no caso, o empurrar a alavanca. E aí vem essa pergunta, o que é reforço e o que é extinção? É como já tinha dito antes, o reforço e a extinção está nesse estímulo externo consequente de uma resposta. Se eu quero que o animalzinho ainda esteja condicionado a manter um comportamento como esse, basta eu reforçá-lo. Reforço, ó, o nome de reforço, todo reforço quer que seja mantido um comportamento. E o que é a extinção? A extinção é o fim deste comportamento. No caso do animal, eu não quero mais que ele desça a alavanca. Como é que eu faço isso? Esse animal, ele foi privado de comida e água. Ao entrar na caixa, ele já está condicionado ao quê? A mais uma vez baixar para baixo, a, baixar para baixo é engraçado, empurrar para baixo a alavanca. Porque ele já espera o quê? A saída do compartimento de ração ou água. O que é a extinção? É justamente isso. Não entregar mais para ele o reforço. Não vamos mais entregar para ele o reforço. Não vai ser mais entregue. E à medida que ele for tentando baixar e não sair nenhum dos dois, com o tempo ele vai ver o quê? Não adianta, não vai sair a comida. O que ele faz? Ele para de se comportar. Fica no canto, ou fica em algum lugar, mas deixa de baixar. E isso representa o quê? A extinção do comportamento. Ou podemos reforçar o comportamento, ou podemos extinguir o comportamento. Por meio do quê? Da entrada ou retirada dos reforços. Ok? Bem, essa pergunta é importante, mas é para ter deixado no final, mas vamos lá, já coloquei aqui mesmo. Mas pode deixar aqui no final desse material aqui para poder ajudar. Qual é a visão de Skinner sobre personalidade? Resposta. Skinner não usou o termo personalidade, mas considerava que comportamentos típicos, padrões, foram se mantendo por conta da aprendizagem que o sujeito tinha ao longo de sua infância na relação ambiental. Skinner vai focar no que pode ser observável público, apesar de acreditar no evento privado. Não que o considera, ele não considera o evento privado por não ser observável, não é algo que possa ser mensurável. Vamos lá, falar em outras palavras. Gente, o que acontece é o seguinte, vocês já pegaram algumas aulas de Freud. Freud também não colocava a palavra personalidade, mas assim, ele tinha um entendimento de, a depender do estado da fase psicossexuais, nós desenvolveríamos uma estrutura psíquica, né? Um aparelho psíquico, que seria o ego, o superego e o id, e a depender de cada um de nós, teríamos o quê? Um funcionamento típico, né? Pode ser que uma pessoa seja mais que pulsão de vida, outra seja mais pulsão de morte, pode ser que a pessoa atenda mais o ego, ou não, ou atenda mais o id, ou não. Isso seria uma forma de uma personalidade. Em Jung, a questão do consciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, né? Como é que a pessoa lida com tua máscara, com a tua persona, com tua sombra, ele vai ou não vai atrás do seu processo de individuação, e qual é o tipo psicológico que a pessoa tem? É mais sentimento? É mais pensamento? É mais sensação? Ou é mais intuição? Você vê que existe uma estruturação para uma forma peculiar, única, que é mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais frequente de um funcionamento da pessoa de acordo com o seu aparelho psíquico. Skinner não aceita isso. Para a visão de Skinner, ele não acredita na personalidade.
Para ele, personalidade tem muito a ver com o conceito que ele já discutia antes. Personalidade para ele, como em muitos casos, personalidade, ele veria como mentalismo. O que quer dizer mentalismo para Skinner? O Skinner, como já falei antes, ele acredita que todo comportamento, seja em privado ou público, ele tem o que? Um estímulo externo. Antecessor. A o comportamento, a resposta. Ele vai debater muito que Freud, Jung, entre outros psicólogos que trabalham com a psicodinâmica, eles não consideram o estímulo antecessor, eles apenas consideram que a resposta, o comportamento. E o Skinner acredita que como é que você explica um comportamento com base apenas no que veio do inconsciente? Qual é uma coisa como essa? Para ele chamaria que essas colocações seriam visões mentalistas. Para ele, antes de qualquer comportamento, até mesmo de um comportamento inadequado, de um complexo de ético ou não, deveria sim ter um estímulo antecessor, não vindo de algum lugar, simplesmente da própria pessoa. Como ele debatia sobre a ideia do Freud de que é universal o complexo de Édipo. Ele não considerava isso. Então, quando ele se fala de personalidade, você vê de formação, de estruturação, de algo que se estrutura, é a mesma coisa. Skinner vai condenar, vai classificar, condenar a palavra forte, vamos lá. Ele vai classificar como mentalismo. Ele não acredita nisso. Ele acredita que para tudo que a pessoa hoje tem comportamento padrão, é porque houve o que? Aprendizado. Aprendizado. Condicionamento. Condicionamento. Este condicionamento houve algum reforço que provocou aquela conduta da pessoa. Ou seja, quando você chega e diz assim, ah, mas fulano é egoísta. Para a visão de Skinner, não é que a pessoa é egoísta. Isso é o que? Mentalismo para ele. Ele diz o seguinte, a pessoa tem comportamento egoísta. Por quê? Porque ele aprendeu ao longo da vida dele, porque houve reforços que comprovaram que vale a pena manter aquela conduta, que é, para algumas pessoas, típicas de egoísmo. Mas para todo o egoísmo, houve um estímulo, um comportamento classificado como egoísta, mas houve o quê? Um reforço para poder o quê? Fazer com que a pessoa permitisse, entendesse que aquilo era importante para ela. Ok? Por isso que Skinner fala, ele não usava, não acreditava, considerava o que? Comportamentos típicos, padrões que foram se mantendo por conta da aprendizagem. Para ele, personalidade não seria uma coisa classificada vinda da própria pessoa. Para ele, seria fruto de uma aprendizagem. Fruto de aprendizagem. Aprendeu, a pessoa se condicionou, por isso mantém aquele comportamento típico dela. Por conta de o quê? De um aprendizado. Essa é a visão de Skinner. E claro, ele trabalhava muito com aquilo que é observável, aquilo que é público. Apesar de acreditar no evento privado. Vamos lá, o que é evento privado? Eu não sei quem está me assistindo, mas com certeza quem está aqui me assistindo e me ouvindo percebe que publicamente estou dando aqui aula sobre Skinner. O que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês imaginam que eu esteja pensando? Ninguém sabe, porque é um evento privado, é apenas meu. Como, nesse momento que estiver assistindo, como é que a pessoa deve estar pensando? É uma coisa tão privada que não é observável, não é pública. Então, o Skinner não é que ele vai negar que exista, ele acredita no evento privado. O que ele não considera é que não deveria se trabalhar com ele porque é uma coisa tão privada, tão pessoal, que o melhor é o que? Apenas captar o que é público, porque ele é o que? É observável e dá para se mensurar. Ok, gente? Vamos lá, então. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Visão de Skinner para personalidade, ele não acreditava em personalidade. Ele acreditava que comportamentos padrões, comportamentos
que eram vistos típicos de uma pessoa, se era fruto de uma aprendizagem, ok? Esquema de reforços. O que é reforço? Estímulo externo consequente de um comportamento que causa na pessoa a manutenção daquele comportamento por mais frequente, tá bom? Skinner vai perceber o seguinte, que tem 4 tipos: intervalo fixo, razão fixa, intervalo variável, razão variável. Intervalo fixo é reforço em intervalo de tempo fixo após uma resposta realizada ou respostas que vêm sendo realizadas. Um exemplo aqui na caixa de Skinner, tá? Teve um momento no nosso trabalho com a caixa de Skinner que, por mais que o sujeito operante ele já tivesse condicionado, empurrando para baixo a alavanca, tínhamos que colocar o que? A ração automática, independente da quantidade. Se ele fizesse uma, ou duas, ou três, ou no mínimo uma, ou no máximo 10. Ele só receberia o reforço, que é a ração ou a água, em um determinado tempo. Vamos dizer que 10 segundos, ou em alguns casos 20 segundos, aquele intervalo bem fixo. O que o animal faria? Não ia desistir. Ele ia esperar para poder comer a ração. Tanto é que houve um momento no condicionamento que ele, ao apertar ou baixar a alavanca, ele ficava aqui, nessa região aqui, frequentando para poder o quê? Ter o reforço, a recompensa dele. No nosso dia a dia como os humanos, o que nós fazemos? Nós trabalhamos. O salário é a maneira da gente manter nosso comportamento com aquela empresa, com aquele trabalho, com aquele serviço, seja qual for, porque tem um retorno. O salário e o dinheiro são estímulos que a gente tem para poder manter nosso emprego. Ou seja, o que você faz durante o mês? Trabalho de 30 dias, no próximo mês, no quinto dia útil, vence o salário. Ok? Razão fixa é o reforço após o número específico de respostas. O exemplo, o caso do sujeito operante, o rato, que precisa pressionar uma alavanca X vezes, ou seja, uma quantidade exata de vezes, a alavanca, para ter o reforço, comida ou água. Chegou um ponto que no nosso trabalho não se tratava mais de tempo, se tratava de razão variável. Para que o animal pudesse ter o direito a comer, ele tinha que abaixar, vamos dizer, umas 3 vezes, bem rápido, para conseguir a alavanca. Na primeira vez ele não sabia, ele foi uma, desceu, viu que não conseguiu. Uma de novo, desceu, viu que não conseguiu. Aí foi bem rápido. Mentira, gente, vamos para facilitar o animalzinho, né? Colocou 2. Ele baixou 2, saiu. Comeu. Com o tempo ele foi uma, não foi. Até que foi 2, bem rápido. Comeu. O que aconteceu? Ele percebeu que para conseguir a comida tinha que baixar 2 vezes. 1, 2, comia. 1, 2, comia. 1, 2, comia. Razão fixa. Ok? O que seria a razão fixa para nossa realidade? No caso, enquanto aqui é um salário, né, gente? Perdão. Enquanto aqui é uma questão do salário, seria, no caso, como posso dizer? Gente, qual é o nome, gente? Comissão. O chefe chega e diz para vocês: se vocês venderem X, se vocês fizerem a venda de X produtos aqui da loja, além do salário, vocês vão ter direito à comissão de X% da loja. É uma razão fixa. Beleza? Intervalo variável. É o reforço que apenas aparece após um intervalo variado de tempo. Outro exemplo. Chegou um ponto aqui no nosso trabalho aqui com o animalzinho, o sujeito operante, que antes, como foi dito, né? Dava-se uns 5 segundos a ele, ele conseguia o reforço.
Depois passamos para 10 segundos, para 20 segundos, para 30 segundos. Mesmo assim, ele continuava aguardando a comida. Ele baixava aqui e aguardava. Percebam, mesmo com a variação do reforço, em intervalo variado, a gente ainda conseguia manter o condicionamento do sujeito operante. Ok? Razão variável. O reforço varia após uma resposta. Razão variável seria o seguinte. Lembra que antes ele tinha que apertar 2 vezes? Passamos para 3. Ele continuou. Passamos para 4. Ele continuou. Passamos para 5. Ele continuou. 6. Ele continuou. Chegou um ponto de que para ele poder baixar a alavanca, vamos dizer que ele tivesse que fazer umas 15 vezes. Claro que a partir dessa razão, ele já não baixava mais. É tipo como se fosse assim, é muito trabalho, é muito esforço para uma recompensa, né? Mas antes dessa numeração, você vê que mesmo assim isso aqui tudo era isso mantinha-se o condicionamento. Ele baixava 2 vezes, ia. 3 vezes, ia. 4 vezes bem rápido, ia. 5 vezes bem rápido, ia. 6 vezes bem rápido, ia. Mantinha-se um condicionamento por meio da razão variável. Para nossos dias de hoje, o que seria hoje? O famoso jogo do cassino. O jogo do cassino. O, o cassino é uma forma de razão variável. Quando a pessoa já está quase para desistir, já está perdendo dinheiro, o que ela faz? Já está quase para desistir. Ah, eu vou jogar uma última vez. Ou uma penúltima vez, só mais uma. Aí vai, a pessoa ganha um prêmio. Qual é a chance da pessoa, quando ganha um prêmio, pegar aquele tanto de ficha e sair do cassino quanto antes? É menos. Às vezes aquele retorno faz com que a pessoa acredite que pode recuperar o dinheiro ou ganhar mais dinheiro e ficar lá mais tempo. Isso é uma forma de que reforçar a permanência da pessoa. Ok? Então é isso, gente. Fica essa a ideia. Daqui a pouco vamos trabalhar depois a modelagem de comportamento supersticioso e o autocontrole, tá? E a aplicação do condicionamento de fichas. Não sei nem se eu vou colocar isso aqui, que eu acho que não é tão necessário. E claro, trabalhar punição e reforço negativo. Ok? É isso.